Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que neste momento está assistindo esta live. Neste momento está curtindo o programa Prepara-te, Jesus está voltando, transmitido através da Nativa FM 95.5. Meus queridos, vamos falar de um tema de suma importância para a nossa vida, e o tema é dom de línguas. O Gênesis 11, versículo 1, diz assim: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Meus queridos, aqui se trata de uma grande confusão que foi feita ali em um lugar onde o povo israelita, eles estava em uma grande construção. E nesta grande construção que aqueles povos eles estavam tentando fazer uma grande torre para chegar até aos altos céus. Porém, isso não foi o suficiente para que eles pudessem chegar aonde Deus está. E nunca será o suficiente. Aqueles homens estavam fazendo aquilo pela fraqueza de espírito, pela fraqueza de entendimento. Não tinha sequer direção e rumo na qual eles pudessem a exercer aquela função de construção, o construtor, né? Construindo aquela grande torre chamada Babel. E ali Deus viu que aquela situação estava cada dia mais adiante, aquela torre, a cada dia aquela torre ia se propagando, ia se aumentando, ia subindo. Deus disse: confundamos as línguas dos homens, para que eles não venham a persistir nesta grande torre, para que não venha a perecer. Então Deus confundiu a língua de cada povo. E coube a nós cair neste lugar chamado Brasil. A nossa língua, o nosso idioma, é um idioma conhecido por todo brasileiro. Assim como todos os outros países, em cada país tem suas línguas diferenciadas. Tem seus sotaques de línguas, tem seus idiomas, um diferente do outro. E ali foi o próprio Deus que confundiu a linguagem, pois todos falavam em um mesmo idioma, em uma mesma língua. Porém, Deus confundiu a linguagem, o idioma de uma nação para outra nação. E nós estamos falando sobre dom de língua. Vamos para o livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 10. Que vai dizer a seguinte mensagem assim: a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Olha, nós entendemos aqui que este versículo é voltado para um dom, dom de milagres, de profecias, discernir espírito, variedade de línguas. Aqui se trata de um dom. Em outros versículos, em outros livros, ou seja, em outros capítulos, nós entendemos que existe dom de línguas e existe interpretação
da mesma. Aquele que fala em língua desconhecida, que ele ore para que ele possa interpretar. Isso é dom. E este dom, Deus não dá para qualquer um. Não é todos que têm este dom. Dom de línguas. Não é todos que têm um dom de discernir espírito. Não é todos também que têm um dom de profecias. E se nós estamos falando de línguas desconhecidas, a Bíblia nos afirma que aquele que fala língua desconhecida, né, que é a língua de outros idiomas, que ele tenha ali alguém que possa interpretar. Se, porém, não tiver alguém que possa interpretar, que ele possa permanecer calado, falando entre si e Deus. Porque língua desconhecida é um mistério que a gente está falando entre si e entre Deus, né? Entre as duas pessoas, entre Deus e si. Ela não serve para edificar a igreja, ela não serve para edificar alguém que ouve, ela não serve para edificar você que está ouvindo alguém falar línguas desconhecidas, a não ser que tiver um intérprete. Aí sim edifica a igreja. Já a profecia é diferente de línguas. A profecia é falada no próprio idioma do profeta, né? O profeta, quando ele profetiza, ele está falando na sua própria naturalidade. Ele está falando na sua própria língua. Ele está falando no seu próprio idioma. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, né? A Bíblia nos concede que venhamos entender isso. Porém, existe dom de línguas e existe dom de interpretar o que se fala com a língua. Todas as linguagens faladas, ela tem um idioma. E todas elas têm seu significado, né? Quem fala em línguas desconhecidas, ele não está falando para a igreja. Ele não está edificando, passando mensagem para a igreja. Ele está edificando a si próprio. É assim que a Bíblia nos ensina. Se nós formos entender e formos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios 13, 1, nós entendemos aqui a seguinte mensagem que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Olha, meu querido, olha, minha querida, você que está neste momento ouvindo o programa, prepara-te, Jesus está voltando. Estamos em um tema, e este tema é de suma importância para você e para mim também. Dom de línguas. Aquele que fala em línguas, é necessário que tenha ao seu lado um intérprete. Aquele que fala em língua desconhecida, existe língua desconhecidas e língua dos anjos. A língua desconhecida é idiomas. A língua dos anjos não é idioma, Somente você interpreta se você orar para Deus lhe dar interpretação. Idioma não. É necessário que nós venhamos estudar um idioma. O brasileiro e alguém que residua no país, vamos dizer na África, o brasileiro estudando o idioma da África, ele vai entender quando alguém falar neste idioma na sua terra. Esta é uma interpretação que o homem estuda para adquirir conhecimento. Mas a interpretação da língua dos anjos, ela é dada a nós através da oração. É o que diz aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. O significado da língua dos homens e a língua dos anjos
É simples de nós entender. A língua dos homens é essa que eu estou falando aqui. Que outro país não conhece, a não ser que ele estuda o meu idioma. Né? Esta é a língua dos homens. A língua dos anjos é a língua que os anjos falam diante de Deus. Ah, mas alguém pode te perguntar assim: quando os anjos vieram para falar com, vamos dizer, com Sara, né? Um exemplo aqui. O anjo falou no próprio idioma dela. Sabe por que isso? Porque se o anjo falasse na sua linguagem natural, Sara não ia entender. Por este motivo, em que ele, quando vem falar contigo, ele fala no teu idioma. Pois ele conhece todos os idiomas, pois Deus entrega a ele. Né? Já o idioma da Inglaterra, para nós, é desconhecida esta língua. Uma língua desconhecida. Quando alguém entrar no mistério, numa igreja e tiver uma pessoa da Inglaterra, e Deus usar ele para falar na linguagem dele, haja um intérprete para que possa interpretar, para que os outros também saibam o que está sendo transmitido pela boca de alguém. Né? Se, porém, não tiver um intérprete, a Bíblia diz aqui: permaneçam calados. E se você fala a língua dos anjos, você tem que orar para que você possa interpretar. É o que a Bíblia nos fala, daqui a pouco nós vamos entender o que significa a língua dos anjos e a língua dos homens. Já falei um pouco, daqui a pouco eu vou falar mais. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Olha, daqui é a língua dos anjos, ninguém entende. Você não vai entender a língua dos anjos, né? Agora, a língua de outro idioma dos homens, você entende, porque vai estudar para entender. Agora, a língua dos anjos, só quem entende é aquele que ora para receber interpretação, para que Deus possa interpretar. Deus interpreta para você. Se você tiver o dom de falar línguas desconhecidas e orar para que Deus possa interpretar para você. Aí você vai falar a língua desconhecida dos anjos e vai interpretar para a igreja. Se você não tiver o dom de interpretar, você permaneça calado, falando entre si e Deus. É o que a Bíblia ensina. Muitas das vezes, meus queridos, alguém para mostrar espiritualidade mais do que outro, fala línguas e línguas. Falam algo que a Bíblia está dizendo que se não tiver um intérprete, fique calado. Se você fala em línguas e não tiver alguém para interpretar esta língua que você fala, você permaneça calado. Porque a Bíblia diz que quando nós vamos de contra com a Bíblia, isso se chama pecado. E se você falar em língua desconhecida e você não interpretar para a igreja não vai ter edificação. E a Bíblia diz que tudo o que fazemos, seja no louvor, seja na palavra, seja em línguas, seja em profecias, que seja para edificação. E se você falar em língua desconhecida e não interpretar, ou não tiver alguém para interpretar, você não está edificando alguém. Né? A igreja vai ficar sem edificação. Tudo fazemos com ordem e decência, segundo escreveu o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Viu, irmão? Se você está orando e for tomado pelo Espírito Santo de Deus para falar em língua estranha, é o que a Bíblia diz aqui. Mas você não sabe o que está falando. Você vai ouvir a mensagem, mas não vai entender a mensagem. Você não recebeu edificação também. A não ser que você ore, Senhor, me mostra, me dá o dom de interpretação de línguas. Esta aqui é a língua dos anjos.
né? Porque o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Você não vai orar para interpretar uma língua de outro país. Você vai estudar para poder interpretar a língua de outro país. Agora, a língua dos anjos, você tem que orar. Não existe estudo para isso. Para conhecer a língua dos anjos. Exige uma oração sincera diante de Deus, você e Deus, para que você possa interpretar a língua estranha que é a língua dos anjos. Mas a língua dos homens, pois o que diz lá em 1 Coríntios 13, por mais que eu falasse língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que retine e um ferro que soa. Não significaria praticamente nada. Não resultaria praticamente em nada. Não tinha resultado algum. Por mais que você possa falar a língua dos anjos e dos homens, por mais que você possa ter o dom de profetizar, de curar, de salvar, de fazer milagre, maravilha, prodígio, e isso e aquilo. Mas se você não tiver amor, meu querido, se você não tiver caridade, minha querida, você não tem significativa alguma. O maior de tudo não é profecia, não é línguas, não é dom, e sim o amor que se resume em caridade. Se você tiver todos os dons, ser capaz de entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, nada disso se resultaria. Nada disso se resultaria praticamente em nada. Olha o livro 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E não proíbas falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Existe necessidade, quando alguém estiver ministrando a palavra de Deus dentro da igreja, existe uma necessidade, raramente, de falar línguas. Existe. Se você tiver uma visita na sua igreja, que tem alguém de um outro idioma, de um outro país, que não fala a sua linguagem, é necessário você falar a língua. É necessário. Para você, se você receber este dom, para você propagar para a igreja, porque alguém vai interpretar, que é esta pessoa que vai interpretar esta língua que você está dizendo, é exatamente aquela pessoa que não é do seu idioma, é de outro país, Mas, se você tiver o dom de falar a língua dos anjos, você não vai ter alguém para interpretar, a não ser você mesmo orando, para Deus lhe mostrar a interpretação, para que você possa propagar. Caso contrário, fique em silêncio. Caso contrário, permaneça no seu ponto onde você está, em silêncio, falando somente com Deus. E você edifica a si próprio. Se nós formos entender o que a Bíblia realmente nos ensina, nós não falaremos coisas que não se devem na igreja. Se nós formos entender o que a Bíblia nos mostra, nós não falaremos algo que Deus ele diz que é para nós ficar calado neste momento. Deus dizendo através do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi um exemplo de crente, que ele deu ordem para o povo que faziam estas grandes confusões na igreja, entrava em indulto, alguém que ainda não era crente, e via muitas pessoas falando, um falava, outro falava, língua desconhecida, e ninguém entendia. E então o apóstolo Paulo colocou regra. E esta regra que o apóstolo Paulo colocou, esta regra não foi de si próprio, foi o próprio Deus que lhe instruiu para que você e eu possam entender que língua desconhecida não é brincadeira. Língua desconhecida não é baderna. Língua desconhecida não é coisa que se inventa. Não, é um dom que se recebe. E este dom é de Deus. E Deus não dá um dom para brincadeira. Muitas pessoas, por incrível que pareça, falam algo que não é para se falar. Mas a Bíblia diz que se receber um evangelho, mesmo que seja um anjo do céu descendo para a terra, e que este evangelho nunca foi pregado para nós, nunca está escrito na Bíblia, pode ser até um anjo que desce do céu e falar
um outro evangelho, este será considerado como anátema. Sabe o que significa essa palavra? Esta palavra significa maldito, né? Se um anjo descer do céu pregando outro evangelho, na qual nós não vimos e não sabemos que os nossos patriarcas nos ensinaram, e nem Jesus Cristo nos ensinaram este evangelho, né? Um evangelho falso, nós devemos considerar ele como anátema. A Bíblia nos fala que nós deveríamos ter vigilância. Nós deveríamos orar para que Deus possa nos conceder o dom de interpretação de espírito, para saber se o espírito realmente é vindo da parte de Deus ou é somente carnal. A gente vê tantos mistérios, mas a gente vai observar a vida daqueles que estão em mistério, é cheia de mácula, né? Cheia de pecado. Como é que você pode estar cheio do Espírito Santo, que você odeia seu próximo? Como é que você pode estar recebendo este dom, que é o dom do Espírito Santo, que é o dom de línguas, mas você compra e não paga? É enrolado, né? Fala mal do outro, apunhala alguém por trás, né? Critica, né? Xinga, fala palavras malditas dentro de casa. Como é que você é batizada, né, com o Espírito Santo, e que recebeu o dom do Espírito Santo, o dom de falar línguas desconhecidas, e você continua nesta mesmice? Na igreja está de uma forma, dizendo que está em mistério, e em casa está igualmente um leão, né, rugindo para procurar uma presa quem possa tragar. Não é meio contraditório estas coisas? Não é meio contraditório para aqueles que dizem que está cheio do Espírito Santo, e no momento em que está na igreja é de uma forma, e no momento que está na casa é de outra forma? E a Bíblia nos ensina que nós deveremos que se comportar, não é só na igreja, não. Em todos os lugares que nós andarmos, nós temos que mostrarmos que somos verdadeiramente cristãos. E então, meus queridos, a palavra de Deus foi esta, né? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em vossos corações.